Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Tudo bem? Estamos de volta, desta vez para iniciar o segundo trimestre de 2021. Primeiro trimestre nós falamos sobre a ação do Espírito Santo, a atualidade da ação do Espírito Santo no movimento pentecostal. E nesse trimestre nós estaremos abordando dons ministeriais, dons espirituais e dons de serviço. Nós vamos aprender coisas maravilhosas relacionadas aos dons do Espírito Santo, aos dons de ministério e também os dons de trabalho. Eu tenho certeza que será uma dádiva de Deus e a minha oração é que o Espírito Santo, no decorrer desse trimestre, possa te agraciar com dons espirituais, dons ministeriais e também com dons de trabalho. Pessoas que o Espírito Santo capacita, qualifica para exercer trabalho na obra de Deus. Amém, meu querido? Eu conto com a sua compreensão, com a sua participação, com a sua oração. A lição de hoje, nós vamos estudar a lição de número 1. E deu dons aos homens. Tema desse trimestre, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Tenho certeza que nesse trimestre o Espírito Santo vai te enriquecer, o Espírito Santo vai te despertar. E nesse trimestre, se você se colocar na brecha da oração, do jejum, e na meditação da palavra, o Espírito Santo ele pode te revestir de poder, de autoridade e te conceder dons espirituais e ministeriais para serem usados com o propósito de edificar o corpo de Cristo, que é a Igreja do Senhor. Texto base da lição. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque, assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, sendo segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita, com alegria. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Os dons espirituais e ministeriais podem ser definidos da seguinte forma, como uma capacitação especial operada pelo Espírito na vida do crente. Então, é o Espírito Santo concedendo dons e capacitando homens e mulheres para serem usados com poder e autoridade segundo o propósito de Deus. Uma vez que a igreja trava batalhas contra as trevas, nós compreendemos que os dons também eles são armas poderosas contra os ataques satânicos, demoníacos. Por intermédio dos dons da igreja, ela é edificada. Os dons ele têm como objetivo
edificar o corpo de Cristo. Não tem como objetivo tornar alguém mais famoso, alguém mais respeitado, alguém mais santo, alguém ter uma posição de destaque. O dom não tem essa proposta. Todavia, nós precisamos compreender que no uso dos dons é necessário, irmãos, muita prudência e conhecimento acerca da doutrina com relação ao uso correto dos dons. Porque existe toda uma doutrina estabelecida na Bíblia. Paulo, ele doutrinou a igreja em Corinto porque ela estava tendo dificuldade com a gestão desses dons. E aquilo que não tem ensinamento, que não tem doutrina, está fadada a se tornar o quê? Uma casa de confusão e desentendimento. Então nós precisamos ter muita prudência no uso desses dons, porque poderão surgir no seio da igreja brigas, divisões, escândalos, carnalidade, meninos na fé. Então os dons eles são importantíssimos. Todavia, faz-se necessário doutrinar e ensinar a igreja no uso correto dos dons espirituais. Os dons na Bíblia. Nós vamos, nesse primeiro tópico, analisar os dons do Espírito Santo na Bíblia, desde o Antigo Testamento e até na Nova Aliança. Agora, nós precisamos destacar o seguinte: a forma do Espírito Santo agir no Antigo Testamento era diferente da forma como o Espírito age na Nova Aliança. Mas o que nós precisamos compreender, a ênfase é: o mesmo Espírito que operou no passado é o mesmo Espírito que opera nos nossos dias. Amém, amados? Glórias a Deus. No Antigo Testamento, a manifestação do Espírito no Antigo Testamento pode ser compreendida como uma ação repentina na vida de uma pessoa ou mesmo um ministério específico, como no caso dos reis, profetas, sacerdotes e juízes. Vale ressaltar que estas manifestações espirituais eram seletivas, um pequeno grupo e parciais, pois o Espírito não habitava na vida das pessoas. Embora haja diferenças quanto à forma destas operações no Antigo Testamento, todavia, o Espírito é o mesmo que opera na Nova Aliança. Quando nós nos referimos aos dons espirituais, nós não podemos olhar para o Antigo Testamento e fazer a leitura que o que ocorreu lá é os dons do Espírito Santo na Nova Aliança. Uma vez que no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele não habitava na vida da pessoa. Então nós vamos compreender que a ação do Espírito no Antigo Testamento, ela pode ser compreendida como uma ação repentina. Por exemplo, a Bíblia vai falar que veio a mão do Senhor sobre Elias, e ele correu mais rápido do que os cavalos de Acabe. A Bíblia vai falar que o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, se apoderou dele. Então nós vemos ali o quê? Uma ação repentina. Em outros casos, nós vamos ver a ação do Espírito Santo interligada a um ministério específico. Aí nós vamos pegar os reis. Eles eram ungidos, consagrados com o santo azeite. O Espírito, ele se apoderava desses reis, dando eles capacidade para o quê? Governar. Nós vemos os profetas, a unção, a palavra, a profecia. O Espírito concedia a eles o quê? O ministério. Sacerdotes e juízes também o ministério. Então nós vamos compreender que a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, ela poderia ser repentina, o Espírito Santo se apoderar daquela pessoa, ou então um ministério, onde a pessoa ela tinha que manter a comunhão com o Espírito Santo para que o seu ministério, o trabalho que ela realizasse, fosse um trabalho duradouro. Agora, vale ressaltar também, amados, que estas manifestações espirituais, elas eram seletivas. Isso envolvia o quê? Um pequeno grupo. Embora Israel fosse uma grande nação, não eram todos os judeus que eram alvos da ação do Espírito Santo na sua vida, ao mover a manifestação do Espírito Santo na sua vida. Então essa ação ela era seletiva e parcial. Por que parcial? Como eu já disse, o Espírito Santo ele não habitava na vida das pessoas.
O Espírito Santo, ele se apoderava das pessoas, capacitando-as para aquilo que fosse o propósito do Senhor. Agora, nós vamos compreender, amados. Nós vamos sair do campo das teorias e vamos entender o seguinte, que o mesmo Espírito que operou lá na vida de Davi, na vida de Sansão, na vida dos juízes, dos reis, sacerdotes, é o mesmo Espírito que atua também na nova aliança. Há diferença, sim, mas o que importa é que o Espírito Santo tenha liberdade nas nossas vidas hoje. No Novo Testamento, os dons espirituais são dádiva de Deus aos crentes. Eles fazem parte do favor divino imerecido, os quais só são concedidos em virtude do mérito do sacrifício de Jesus. Os dons fazem parte do plano da salvação. Por intermédio deles, dá-se a libertação dos oprimidos, a cura das enfermidades, a edificação da igreja e os sinais que atestam a eficácia do Evangelho. A forma com a qual o Espírito opera na nova aliança é muito mais ampla, uma vez que ele habita na vida do salvo. Quando nós falamos a ação do Espírito Santo no Novo Testamento, é uma ação sobrenatural. Por quê? Na nova aliança, amados, o Espírito Santo, ele habita nas nossas vidas. Então, os dons espirituais, nós compreendemos que eles são dádivas de Deus aos homens, aos crentes, aos salvos em Jesus. Porque eles fazem parte do favor imerecido de Deus. É pela graça, ela só se dá, os dons espirituais só se manifestam nas nossas vidas, só são concedidos por conta do sacrifício de Jesus. Jesus na cruz, quando ele bradou, Pai, está consumado, ele escancarou a porta da graça para mim e para você. E Deus concedeu dons aos homens. Nós compreendemos que os dons, eles fazem parte do plano da salvação. Por que os dons espirituais fazem parte do plano da salvação? Por intermédio deles, dá-se a libertação dos oprimidos. Por exemplo, dons de curar. Alguém vai orar e alguém vai ser liberto de possessão demoníaca, liberto da opressão, liberto das garras do diabo, do pecado e do mundo. Então, por intermédio desses dons, dá também a libertação dos oprimidos, a cura das enfermidades, a edificação da igreja e os sinais que atestam a eficácia do Evangelho. Então, nós vamos compreender que os dons na nova aliança, eles estão ligados intrínseco à salvação. É uma dádiva de Deus que é um favor imerecido. Agora nós vamos compreender, meu amado, que a ação do Espírito nesta nova aliança, irmãos, não há nem como se comparar com o que foi no Antigo Testamento, porque ela é abundante, transbordante, tá bom, meu querido? O Espírito Santo, na nova aliança, ele habita na vida do salvo. E aquele que busca e dá lugar, o desejo de Deus é conceder dons e habilidades para serem usados na edificação da igreja, que é o corpo de Cristo. Você tem um desejo de receber um dom espiritual? Eu tenho. Estou orando ao Senhor. E se o Senhor me conceder, muitas pessoas serão abençoadas com esse meu desejo, se o Senhor me conceder a minha oração e a minha súplica. Faça um propósito com Deus, peça a Deus para te conceder os dons espirituais, para que você seja um canal de Deus para ajudar os cativos, os oprimidos, pessoas que estão padecendo no leito de enfermidade, pessoas oprimidas. Amém, meu querido? Deus vai honrar a sua fé e o seu propósito. Uma dádiva para a igreja. O apóstolo Paulo, em suas cartas, discorreu acerca dos dons espirituais, dons ministeriais e dons de serviço. Vale ressaltar que ele não os definiu desta forma. A classificação destes dons de forma mais didática visa um melhor entendimento acerca do tema. Outras correntes teológicas podem adotar uma classificação diferente, mas trata-se apenas de uma forma pedagógica de comunicar a mesma verdade das Sagradas Escrituras. Quando nós falamos acerca dos dons espirituais,
dons ministeriais e dons de serviço, isso aí, meu amado, é uma forma didática, tá bom? Que na teologia ela se apropria de elementos da pedagogia e ela vai estabelecer uma forma para que fique mais fácil o entendimento das pessoas. Então, Paulo não colocou, olha, eu estou definindo aqui para vocês o que são dons espirituais, o que são dons ministeriais, o que são dons de serviço. Paulo ele não escreveu, ele deixou lá e o público-alvo daquela época conseguiu compreender. Então, nossa teologia, nós usamos esta forma de nominar, classificar os dons, ministério e dons de serviço. Agora, outras denominações, elas podem usar talvez uma forma diferente. Aí você fala, mas lá eles usam desta forma que nós usamos da outra, mas entenda, meu irmão, ninguém está distorcendo a Bíblia. É uma forma de aplicar, de classificar os dons espirituais, os dons ministeriais. Isso aí apenas são elementos de pedagogia, tá bom, meu querido? Então não confunda. O que são elementos elementos de pedagógicos que visam facilitar a compreensão. Talvez uma outra denominação vai classificá-los talvez de uma forma diferente. Mas fato é que os dons, eles são uma dádiva de Deus para a igreja. E por intermédio desses dons, a igreja é edificada no Senhor. Os dons de serviço, espirituais e ministeriais. Nesse tópico, nós vamos compreender as três categorias relacionadas aos dons. Dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Nós vamos tentar, dentro desse pouco espaço de tempo, discorrer acerca dessas três categorias de dons. Dons relacionados ao serviço cristão. Uma vez que a igreja é um organismo vivo, cada crente que a compõe é um membro deste corpo, cujo cabeça é Cristo. Assim como cada membro de um corpo presta serviço a todos os membros, assim se dá com a igreja. Cada crente é chamado para exercer o serviço cristão. O apóstolo Paulo, ao descrever acerca dos dons em suas cartas, expõe as várias formas como se dá a interação da Trindade com os salvos quanto ao serviço cristão. Os dons, eles estão também relacionados a serviço. Os dons não é sinônimo de status, de uma elite na igreja, de santidade, que alguém é mais salvo. Os dons não têm essa proposta. A proposta dos dons espirituais, amados, está relacionada ao serviço. Quando Deus capacita alguém, concede dom, é para aquela pessoa exercer serviço. Outra coisa, a igreja, ela é um organismo vivo. E cada pessoa que pertence à igreja, ela foi chamada pelo Senhor para fazer parte desse corpo e exercer trabalho, tá bom, meu amado? Cada membro, ele é chamado pelo Senhor para prestar serviço a todos os demais membros da igreja. Assim, meu amado, é o propósito de Deus. Então, o Senhor capacita o crente com o dom espiritual para o quê? Trabalho, o serviço cristão. Então, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, quando ele vai falar acerca da ação do Espírito Santo, acerca dos dons, o Paulo ele fala, olha, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de serviço e trabalho, mas é o mesmo Senhor. Então, Paulo ele vai falar, ele fala, o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo e Deus é o mesmo. Então, o que Paulo está dizendo? Paulo ele vai destacar a relação que se dá da Trindade, a interação da Trindade com o salvo em Cristo, na realização do serviço cristão. Então, os dons, eles são para realizar trabalho, tá bom, meu amado? Os dons não é para status. Se você não é chegado no trabalho, se você não gosta de visitar, se você não gosta de fazer evangelismo, se você não gosta de trabalhar para o Senhor, o Espírito Santo não vai te conceder dom espiritual. Mas se você tem um desejo no coração de trabalhar, de ser útil, de ser um instrumento nas mãos de Deus, comece a orar ao Senhor e peça a Ele para lhe conceder os dons espirituais para você frutificar no serviço cristão.
conhecendo os dons espirituais. Ao todo, são 9 dons descritos na carta aos Coríntios: palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Faz-se necessário pontuar que esta lista não é conclusiva, pois em pelo menos outras 2 cartas o apóstolo Paulo faz menção de vários outros que não são descritos na lista acima. Na carta que Paulo escreve à igreja em Corinto, meu amado, constam de 9 dons, que nós falamos aí: palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilha, profecia, discernimento de espírito, variedade de língua, interpretação de língua. Nós contamos ali, alguém vai lá, mas são 9 dons ao todo. Não, são 9 dons na carta aos Coríntios. Agora, Paulo vai escrever aos Romanos, Paulo vai escrever aos Efésios. Quando nós vamos olhar as outras cartas de Paulo, há dons espirituais, ministeriais ali também. Então, nós não podemos dizer que são apenas 9 dons ao todo. Nós compreendemos que Paulo ele apresenta à igreja de Corinto 9 dons presentes ali naquela igreja, mas nós não podemos falar que são apenas 9 dons espirituais. É muito mais do que isso, tá bom, meu querido? Paulo ele vai escrever aos Efésios, ele vai escrever também aos Romanos, vai falar de outros dons, mas todavia nós vamos nos ater a falar sobre os 9 dons no decorrer desse trimestre. Vamos falar dos dons também ministeriais e dos dons de serviço, mas você não pode afirmar que são apenas 9 dons, tá bom, meu amado? Há 9 dons registrados na carta de Paulo à igreja de Corinto, tá bom? Vamos deixar claro aqui para não fazer confusão. Posteriormente, nós estaremos estudando detalhadamente cada um desses dons, tá bom, meu amado? É bênção de Deus nesse trimestre. Acerca dos dons ministeriais. Ao escrever aos Efésios, o apóstolo apresenta uma lista de 5 ministérios. São eles: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Esta lista também não é completa, pois não consta o diácono, presbítero e bispo, conforme é descrito em outras cartas. O Espírito deu à igreja líderes que foram capacitados para conduzi-la com amor e com temor. Eles são uma dádiva de Deus. A igreja deve amá-los e cooperar no árduo trabalho que prestam. Quando Paulo escreve em Éfeso, amados, ele vai escrever falando, por exemplo, de pelo menos 5 ministérios. Ali Paulo vai relatar: Deus deu um para apóstolos, para profetas, evangelistas, pastores e doutores. Alguém mais distraído, talvez que não averigua toda a doutrina bíblica, ele vai falar que são 5 dons ministeriais. Agora eu faço a seguinte colocação: Paulo, aqui ele não faz menção do presbítero, do diácono, tá bom? Do bispo, tá bom? Ali nessa lista aqui, não há ali, então, essa lista, ela não é completa. A lista apresentada aos Efésios, amado, consta de 5 ministérios, então, dons de ministério, que é o apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Então, nós precisamos compreender que esta lista em Efésios, ela não é uma lista completa, tá bom? Eu faço a colocação porque você não vai ver ali o diácono, o presbítero e tampouco o bispo, como é descrito em outras cartas. Nós precisamos compreender que o pastor, o apóstolo, o presbítero, o evangelista, os doutores ou os mestres, eles são dádivas de Deus, tá bom, meu amado? Lá em Apocalipse, a Bíblia vai falar do anjo da igreja, entendeu? Que é aquele que está liderando. Então, a igreja, ela não forma pastores, a igreja, ela não forma doutores, a igreja, ela não forma presbíteros.
Quem dá à igreja o presbítero é o Senhor. A igreja, ela reconhece que aquela pessoa, ela tem a chamada, ela tem a vocação para exercer aquela liderança. Então, o Espírito de Deus, ele concedeu à igreja homens capacitados espiritualmente, qualificação intelectual, qualificação moral, para que eles possam liderar. Nesse sentido, esses homens são uma dádiva de Deus. Então a igreja deve amar, respeitar, orar, interceder, ajudar e cooperar com eles, amado. Não cause transtorno, amargura, dissabor para o seu pastor, para aquele irmão que está à frente. Some com ele, porque é penoso fazer a obra de Deus. É penoso, meu querido, para muitos, com as críticas, perseguição, pessoas que ficam procurando defeito, pessoas que só sabem criticar. Então, porque esses homens foi o Senhor que deu. Pode não ser talvez o melhor pastor, o melhor obreiro, mas foi o que Deus colocou para mim e para você. Nós devemos amá-los, respeitá-los e ajudá-los de todas as formas que estiver ao nosso alcance, porque eles são uma dádiva de Deus ao povo, à igreja do Senhor. Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Você tem uma igreja que deu trabalho para Paulo, foi essa igreja em Corinto, irmãos. Esta igreja, irmãos, lá havia brigas, contenda, divisão, pecado terrível de fornicação, de adultério. Um rapaz que estava tendo um caso com a mulher do pai dele, entendeu? Naquela igreja também havia divisão. Não dizia eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. E, irmão, era uma briga terrível ali dentro. E havia a manifestação dos 9 dons espirituais. Então nós vamos compreender que os dons espirituais são dados por Deus. Agora a igreja precisa entender, ser doutrinada acerca do uso correto desses dons, porque senão nós vamos ver o quê? Atropelamento, irmão discutindo com o outro, o crente pavão, aquele que gosta de aparecer, nós vamos ver um monte de meninice na fé. Então a igreja ela precisa o quê? Ser doutrinada para que ela não seja uma igreja problemática, como foi a igreja em Corinto, tá bom, meu amado? O problema não era os dons espirituais em si, era o quê? A falta de ensinamento, a falta de uma doutrina correta. E quando Paulo vem doutrinando a igreja parece que ela chega no prumo, tá bom, meu amado? Os dons são importantes. A experiência tem nos mostrado que alguns dons são supervalorizados em nosso meio e outros são desprezados pela imensa maioria. A igreja necessita da manifestação de todos os dons. Nenhum deve ser deixado de lado. É fato notório. Alguns dons, como profecia, dons de curar e operação de maravilhas, despertam uma maior atenção e expectativas em nossa instituição. Todavia, a ausência dos outros dons pode ocasionar um distúrbio na igreja. Meu irmão, qual dom é mais importante? Todos os dons são importantes, porque todos eles foi o Senhor que deu. É o Espírito Santo que opera. Então é necessário que haja todos os dons espirituais. Agora, quando eu falo aqui, falando da experiência, eu estou falando na qualidade assembleiana, irmãos. Na qualidade membro dessa instituição, alguns dons eles são supervalorizados no nosso meio. Dom de profecia. Quem tem o dom de profecia, que Deus usa o dom de profecia, irmão, precisa de muita sabedoria. Porque a casa dela pode virar um lugar quase que uma romaria, irmãos. Gente de manhã, de tarde, de noite. Se a pessoa tiver, então, palavra do conhecimento, que alguns irmãos entendem como revelação, irmão, aquela casa da pessoa vira, tem mais crente na casa da irmã do que na igreja, irmão. Porque as pessoas vão lá, querem ouvir Deus falar. E aí não gosta de escola dominical, não se sujeita à sã doutrina, ele quer pegar tudo mastigado ali. Vou ver o que Deus quer falar comigo hoje. Mas não lê Bíblia, não busca a presença de Deus. Então, no nosso meio, existem alguns dons que são supervalorizados. E outros, irmãos, são quase que desprezados pela imensa maioria.
por exemplo, falar em línguas e tiver um intérprete, interpretação, ele se iguala a uma profecia. E muito pouco nós vemos isso no nosso meio. Discernimento de espírito é tão desprezado no nosso meio, irmão. E dentre todos os dons, o que eu julgo mais fundamental, no meu modo de ver, no meu ponto de vista, é o discernimento de espírito, meu querido. Então, a igreja, ela necessita de todos os dons espirituais. Nenhum deve ser deixado de lado. Agora, meu amado, vamos falar a verdade. Dons de profecia, dons de curar, pessoas que oram e Jesus cura, levanta paralítico, cura leproso, cego anda. Meu irmão, se aquela pessoa não tiver temor de Deus, a idolatria das pessoas com aquela pessoa se torna uma coisa terrível, irmão. Essa pessoa corre o risco até de desviar e de pecar, porque estes dons chamam mais atenção e despertam mais expectativas na nossa instituição. É ou não é, amados? Então, nós precisamos tomar cuidado para a gente não levar ninguém a pecar. A pessoa que Deus está usando o dom, ele tem que ter prudência, sabedoria, discernimento, porque ele pode estar entrando por um caminho para ficar exaltado, orgulhoso, soberbo. Tá bom, meu querido? Precisa vigiar. E há pessoas que abrem até igreja, que abrem até ministério, que vai negociar o dom, meu querido. E é um outro assunto que nós vamos abordar lá na frente. Todos os dons são importantes. Agora, nós compreendemos que na nossa instituição, alguns chamam mais atenção, faz mais sucesso e atrai público. Cuidado, irmão, o caminho da idolatria. Nós podemos derrubar um homem de Deus. Nós podemos cavar a sepultura de um homem de Deus. Então a gente precisa vigiar para a gente não pecar e não levar outros, induzir outros também a pecar. Tá bom, meu querido? Todos os dons são importantes. Glórias a Deus. Diversidade dos dons. A lista dos dons em Corinto são de 9, mas em Éfeso e Romanos a lista é ampliada, o que revela a multiforme ação do Espírito. Quando se faz uma leitura mais acurada do texto, chega-se à conclusão que o Espírito concedeu dons específicos de acordo com a necessidade e o contexto da igreja local. Os dias são maus. A pós-modernidade trouxe consigo muitos desafios, mas a boa notícia é que o Espírito proverá os dons necessários para a igreja superá-los. Quando nós olhamos aqui a diversidade dos dons, são dons, meu irmão, com características bem peculiares. Nós vemos aí, olha, discernimento do Espírito, dons de curar, profecia, palavra do conhecimento, palavra da sabedoria. Então, há uma diversidade dos dons. Agora, quando nós olhamos a carta de Paulo aos Coríntios, nós vemos que são 9, como eu já falei aqui. Mas quando nós olhamos para em Éfeso e Romanos, Paulo, ele vai descrever acerca de dons e ministérios que não constam em Corinto. Então, nós vamos ver o seguinte, qual que nós analisamos? Primeiro, a multiforme ação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele age de diversas formas, ele agiu em Corinto de uma forma, em Éfeso ele agiu de outra, em Romanos nós vemos o Espírito Santo agindo de uma forma diferente. Então, nós vemos o que é a multiforme ação do Espírito Santo no seio da igreja. Quando nós olhamos mais detalhadamente, pesquisamos, nós vamos compreender que em cada igreja o Espírito concedeu dons talvez distintos, diferentes de uma igreja para outra, de uma localidade para outra. O que é isso? O Espírito Santo, ele faz uma leitura da necessidade e o contexto que aquela igreja está inserida, meu querido. Aí o que o Espírito Santo vai fazer? O Espírito Santo, ele vai conceder dons àquela igreja para que aquela igreja possa crescer, aquela igreja possa florescer, tá bom, meu querido? Então, nós compreendendo, fazendo uma aplicação dessa compreensão nos nossos dias, nós vivemos os dias maus, irmão. Dia de pandemia, de
peste, mortandade, fome, calamidade, suicídio, pessoas em desespero. Nós estamos dentro de uma agenda escatológica, nós estamos vivendo o princípio das dores. E nesta pós-modernidade, irmão amado, a igreja ela enfrenta inúmeras batalhas, com ideologias, com filosofias, ataques de todos os lados. A boa notícia que eu vejo nisso é tal qual o Espírito Santo operou na igreja de Corinto, operou na igreja em Éfeso e operou na igreja em Roma, o Espírito Santo também ele deseja operar na igreja nos nossos dias e conceder dons a que eu julgo até exclusivos, dons que não foram vistos lá no passado, o Espírito Santo vai conceder agora, porque o Espírito Santo ele é atual. Quem pensa que essa tecnologia da comunicação, o Espírito Santo está muito, mas muito acima dessa tecnologia que nós temos da comunicação. Então o Espírito Santo ele há de conceder e está concedendo dons que vão de encontro à demanda, à necessidade e ao contexto da igreja nos nossos dias. Então, meu amado, nós precisamos orar, precisamos pedir ao Espírito Santo que venha suprir as carências da igreja nesta pós-modernidade, para que ela possa pregar a mensagem com poder, com sinais e com autoridade no nome de Jesus e edificar a todos para a glória do nome do Senhor. Autossuficiência e humildade. Uma coisa precisa ficar clara: ninguém possui os dons espirituais. Trata-se de uma concessão dada pelo Espírito ao crente, tendo em vista a edificação da igreja. Quando o Espírito concede um ou mais dons a uma pessoa, ele o faz por conta da igreja e não por conta da pessoa que é usada. Um perigo a ser evitado é o mercantilismo no uso destes dons. Esta prática conduzirá a pessoa à soberba, altivez, ao pensamento de autossuficiência e ao fracasso na fé. Quando nós falamos de autossuficiência e humildade, meu amado, nós precisamos ter em mente a seguinte coisa: que ninguém possui os dons espirituais, porque os dons espirituais, eles são do Espírito Santo. Ele é o quê? É uma concessão. Por exemplo, alguém vai abrir uma loja da McDonald's, ele não é dono do McDonald's, ele conseguiu o direito de vender produtos daquela marca, então trata-se de uma concessão. O Espírito Santo, ele concede os dons espirituais, todavia a pessoa não possui o dom, é o Espírito Santo que está concedendo, é uma concessão na vida do crente para abençoar e edificar a igreja. Entenda bem, quando o Espírito Santo ele concede 1, 2, 3 ou 9 dons a uma pessoa, o Espírito Santo ele faz dessa forma, meu amado, por conta da igreja. O propósito do Espírito Santo é a visão, é a igreja, não é exaltar a pessoa, não é colocar a pessoa num patamar agora que ela vai ficar o dono da razão, a palavra dela vai ter mais peso do que a palavra do pastor e todos vão comer na mão dessa pessoa. Isso aí é o caminho da autossuficiência, aquela pessoa que acredita que é o Todo-Poderoso, que pode, faz e acontece, irmãos. Eu já vi muitas pessoas que foram usadas por Deus nos dons espirituais, meu irmão, e sofreram fracasso na fé. Por quê? Entraram pelo caminho da soberba. Outro perigo a ser evitado é o mercantilismo. Eu conheci pessoas que eram usadas por Deus nos dons de palavra do conhecimento, Deus dava revelação, profecia, dom de curar. Olha, a pessoa era usada com autoridade, irmão. Mas ela começou a fazer daquilo que um mercantilismo, uma troca. Entregava uma profecia e criava um vínculo de dependência financeira. E a pessoa estava ali pagando, patrocinando, e a pessoa construindo, meu amado, mercantilizando o bem. Isso aí, meu amado, é um perigo muito grande. Alguém que é usado pelo Senhor e começa a entrar por esse caminho, de ganhar dinheiro por conta dos dons espirituais. Esta prática, eu destaco aqui, ela vai conduzir a pessoa o quê? À soberba, à avareza, à altivez, ao pensamento de autossuficiência, que ele acha que ele faz e acontece, e vai conduzi-la também ao fracasso na fé. Muitos caíram
sucumbiram e alguns estão desviados e morreram até desviados, irmão. Então não brinca com Deus. Quando se fala do uso dos dons espirituais, a gente precisa ter em mente o profeta Isaías. O profeta Isaías, quando ele teve a visão do Senhor no capítulo 6, o que ele disse? Agora eu sou um grande profeta, porque eu sou o maior deles, porque eu vi o Senhor assentado no alto, sublime trono, e ninguém teve esta visão que eu tive. Qual foi a palavra de Isaías? Ai de mim, miserável homem que sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías, quando ele chega mais próximo de Deus, ele vai compreender o quão miserável ele é, o quão pecador ele é. Meu querido, se você é usado por Deus na palavra da sabedoria, na palavra do conhecimento, na palavra da sabedoria, na palavra, na profecia, nos dons de curar, dons de maravilha, meu querido, peça a Deus para te dar um coração quebrantado e humildade, para o seu coração não se exaltar. Amém, querido? Porque muitos já se exaltaram, foram arrogantes e hoje são apenas uma lembrança daquilo que foram um dia. Encerramos aqui a nossa lição e eu espero ter contribuído, ainda que de forma tímida, pequena, para te auxiliar no preparo do material que você vai estar ministrando para a sua classe, para os irmãos na Escola Bíblica Dominical. Que esse estudo venha completar, agregar a sua vida aquilo que eu não consigo fazer. O Espírito Santo, ele venha completar na sua vida. A nossa proposta é auxiliar os professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. Amém? E nesse trimestre, amados, eu estou mudando a minha política de enviar os materiais em PDF. Eu sempre enviei esse material semanalmente para mais de 2.500 pessoas que eu tenho no meu WhatsApp. Muitos não estavam recebendo porque o WhatsApp não está enviando mesmo. A gente tem sofrido aí algumas retaliações. Mas eu estou adotando a política nesse trimestre. Eu quero te convidar a participar de um grupo de 300 pessoas, 300 valentes, 300 pessoas que compreendem que esse projeto é um projeto que nasceu do coração de Deus para os nossos corações. Eu dependo da tua ajuda, eu preciso do teu apoio, tanto em oração quanto a recursos, para nós continuarmos fazendo esse trabalho e ampliarmos mais ainda. Então, eu gostaria que você me entrasse em contato pelo meu WhatsApp, está aí o meu telefone. Gostaria de falar com você no privado e nós vamos estabelecer uma forma, um meio para enviar esse material até você. Amém, meu querido? Vamos orar ao Senhor nosso Deus? Senhor, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade de aprendermos juntos da tua palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a ti. Senhor, conceda dons espirituais ao teu povo. Dons espirituais, dons de ministérios e dons de serviço, Senhor. Nós queremos ser frutíferos no trabalho cristão. Nós queremos ser frutíferos na obra do Senhor. Concede ao teu povo, meu Deus, a palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, profecia. Meu Deus, concede, meu Deus, dons de maravilha, dons de curar. Meu Deus, dom de línguas, interpretação, profecia, discernimento de espíritos, ó Pai. Meu Deus, capacita a tua igreja. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempo de apostasia, tempo dos princípios das dores, mas nós pedimos que o Senhor nos dê o Espírito Santo, meu Pai, que o Espírito Santo venha conceder esses dons à sua igreja, porque eu creio que o Senhor não vai buscar uma igreja machucada, ferida, fracassada, derrotada. O Senhor vai buscar uma igreja, meu Deus, cheia da unção, cheia do poder, uma igreja ativa, uma igreja pura, imaculada, que não contaminou as suas vestes, ó Pai. Usa-nos, ó Pai, nesses últimos instantes que antecede a tua vinda. Usa-nos, ó Pai, no meio desse princípio das dores, que almas possam render ao Senhor, que a tua igreja seja edificada e que o teu nome seja glorificado. Pai, nós te agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Fique na paz, Deus te abençoe. E eu não me esqueci, em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Amém? Amém nada, né, irmão? Em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui para ministrar a próxima lição. Em caso de arrebatamento, eu tenho a certeza que eu encontro com você por sobre as nuvens. Amém? Um forte abraço, fique na paz, Deus te abençoe e até a próxima oportunidade no nome de Jesus.